O Natan fez uma reportagem onde o governador Rafael Fonteles fez um balanço do encontro com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e também com o deputado federal Júlio César. Nessa reportagem, o governador também fala sobre 2026. Claro, óbvio, não bate martelo em relação a nada, mas analisa o provável cenário que se traça para as eleições de 2026. Rafael Fonteles entregou a reforma do Centro de Tempo Integral Monsenhor Cícero Portela, no Parque Piauí, zona sul de Teresina. Em entrevista durante o evento, o governador destacou o encontro que teve com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o deputado federal Júlio César, para reafirmar a parceria política. Para Rafael Fonteles, o caminho natural é que o partido esteja representado na chapa majoritária de 2026. Eu sempre tenho conversado com os líderes políticos do Estado e do país, então, obviamente, que aquele momento com o Kassab foi de reafirmação da nossa parceria aqui no Estado, do PT com o PSD, independente da questão nacional. Então, localmente, o Kassab, essa grande liderança política do país, reafirmou que o PSD estará junto conosco. É previsível, né, que a nossa chapa majoritária seja composta pelos partidos que estão hoje dando sustentação ao governo, que é o PT, o PSD, o MDB. Então a gente vai compor em cima disso, mas é somente em 2026 que a gente vai estar tratando da eleição de 2026. Rafael Fonteles também voltou a afirmar que os secretários que fazem parte da sua cota pessoal não devem entrar na disputa em 2026. Segundo o governador, o foco da equipe será a gestão e a apresentação de resultados. O que nós temos colocado é que os nossos secretários, que foram indicação pessoal minha, como é o caso do Washington, do Chico Lucas e tantos outros, né, não irão participar da disputa concorrendo com a nossa base aliada, com os nossos parlamentares. Então isso ficou claro, até porque o foco deles é absolutamente técnico. Entre os cotados está o secretário de Educação Washington Bandeira, lembrado inclusive para compor a chapa majoritária em 2026 na condição de vice. O governador já falou diversas vezes, né, publicamente, que nenhum dos secretários indicados por ele, e eu estou entre eles, né, entre os citados por ele, será candidato em 2026. A nossa filiação foi pela afinidade com o Partido dos Trabalhadores, afinidade ideológica, é o partido do nosso governador, do governo ao qual nós fazemos parte, e nós vamos agora participar das discussões, dos debates políticos no âmbito do Partido dos Trabalhadores e ajudar a construir os movimentos, né, do partido e continuar construindo as entregas, as realizações no governo. Nosso foco é gestão da SEDUC. Então vamos lá. Vou bem rápido. Vamos girar, a roda tem que girar rápido, porque senão não dá tempo. Vou conversar inicialmente com o Ezequiel. Sua avaliação, Ezequiel, das declarações do governador em relação ao PSD. Quer dizer, aí está claro, a parceria mais do que mantida, né? Exatamente. São partidos, né, Douglas, da base de sustentação do governador Rafael Fonteles. Vale ressaltar que, ao todo, são 10 partidos, mas 3 ali se sobressaem em razão, claro, das últimas eleições, a qual a gente observou que esses 3 partidos principais ali obtiveram a maior fatia das prefeituras municipais piauienses. Nada mais justo que o governador Rafael Fonteles sempre andar conversando com esses 2 partidos a mais, claro, né? PT, PSB e o MDB. E nada mais justo dessas conversações continuarem em razão disso, porque hoje a argumentação era que ampliassem essas cadeiras, né, de cargos ali, espaços no Palácio de Karnak, mas hoje a conversação é para manter o que se possui desde as eleições de 2022. E nada mais justo assim de auxiliar, claro, o PSD também na chapa majoritária de 2026, que é algo então que já está sacramentado entre os 3 partidos, e hoje a argumentação basicamente é essa, de manter essas cadeiras atualmente que possui esses 3 partidos, mas em razão de algumas mudanças pontuais que estão acontecendo em razão das eleições municipais desse ano, algo possa já mudar a partir dos próximos meses, onde pode observar algumas pessoas perdendo ou até mesmo ampliando esse número de cadeiras. Mas até o presente momento, a argumentação é de manter essas cadeiras atualmente que possuem esses 3 principais
principais partidos e, claro, em razão do que possa ser construído a partir do início de 2025, que a gente possa observar ou não essa ampliação de cadeiras para o PSD, que, claro, isso deve ser capitaneado ali por algumas argumentações que o próprio presidente regional do partido, deputado federal Júlio César, quer conversar mais com o governador Rafael Fonteles, Douglas. Natanael, eu queria agora passar para um outro aspecto dessa fala do governador Rafael Fonteles, que é o seguinte: nenhum secretário será candidato em 2026. Porque quando se fala nesse cenário, se fala muito na possibilidade de Washington Bandeira, secretário de Educação, ser o vice do próprio governador Rafael Fonteles. Porque eu conversava com o João aqui, e nós, quatro, com o Vitor, enfim, a gente conversa muito sobre isso. Mas assim, em política tudo é possível, e é dinâmica a política. Mas é uma fala protocolar, né, Natan? A gente fala em 2026, tô batendo o martelo, nenhum vai ser candidato. É protocolar, né? Douglas, agora tem um aspecto aí importante na fala do governador Rafael Fonteles. Ele disse que nenhum secretário da sua cota pessoal, né, indicado por ele, vai ser candidato concorrendo com a base aliada. Ou seja, nesse aspecto entende-se candidatura proporcional, né, concorrendo aí a cargos de deputado estadual e deputado federal. O que, nas entrelinhas, né, pelo menos é a minha interpretação, não sei se você, o João e Ezequiel vão concordar, uma candidatura majoritária, como a candidatura de vice-governador, não seria, de fato, uma concorrência desse secretário com os nomes da base aliada, né? É um outro aspecto que precisa ser levado em conta. Mas, como você bem disse, essa fala do governador é bem protocolar, no sentido até de evitar, né, o que a gente chama de queimar a largada, né? Queimar um nome antes do tempo correto, né, de lançá-lo, de trabalhar esse nome, né? E o nome, de fato, mais próximo do governador, até no aspecto de confiança e relação pessoal, é, de fato, o do secretário Washington Bandeira, que aí na nossa reportagem também usou de uma forma bem protocolar, né, ao justificar sua filiação ao Partido dos Trabalhadores por afinidade ideológica, proximidade com o governo, mas acabou um pouco ali com uma resposta escorregadia, né, ao ser questionado se ele pretende entrar na disputa política em 2026. Vamos aguardar, então, qual vai ser o direcionamento do governador para os seus secretários mais próximos, entre eles Washington Bandeira. Não vai todo mundo, claro, isso aí não tem como, né? Mas o Natan levanta uma questão importante, quer dizer, você já dizia que na sua avaliação a única vaga, lógico que toda a composição da chapa majoritária passa pelo governador Rafael Fonteles, isso é óbvio, não há nenhuma discussão em relação a isso. Mas, porque ele ser candidato à reeleição, isso é indiscutível, isso aí nem está em pauta, né? nem se conversa. A questão é o seguinte, você defende que essa deve ser a única briga, aspas, que o governador vai comprar, é a indicação do vice. Exatamente. Você falava aí da fala dele ser bastante protocolar, e de fato é protocolar sim, até porque não pode falar algo diferente. A gente está há tanto tempo, exato, é bom lembrar que o cenário eleitoral hoje é um, em 2026 é outro, e em 2026 é quando todo mundo coloca as cartas na mesa. A prioridade, obviamente, dos partidos, dos candidatos vai ser se eleger, né? Todo mundo se alia, mas a prioridade número 1 é conseguir o mandato. Cada deputado vai priorizar a sua candidatura de deputado, estadual ou federal. O candidato a senador vai priorizar a sua candidatura de senador e o governador, obviamente, não vai pensar diferente. A grande questão é que, além da candidatura dele à reeleição como governador, a gente sabe que os políticos profissionais já são obrigados a pensar e executar estratégias pensando também lá na frente. E quando a gente olha do ponto de vista estratégico para os cargos majoritários de 2026, tem um que chama a atenção, que é a vaga de vice-governador.
porque não é qualquer vaga, é uma vaga, já que Rafael Fonteles, em sendo reeleito, é uma tradição, ou seja, é do ponto de vista histórico o que sempre ocorre. Lá na frente, em 2030, ele tem uma tendência natural a se afastar do governo para concorrer ao Senado, e aí o vice não é mais apenas um vice, é um vice que tem prazo, que tem data, provavelmente agendada, para sentar na cadeira principal do Palácio de Karnak. Então, a única briga que o governador deve comprar, já que a reeleição dele, ele não precisa comprar, o direito de concorrer ele tem, é natural, com certeza é a vaga de vice, porque é a vaga que, obviamente, se torna a mais importante depois da cadeira de governador. Então, eu diria que, neste sentido, o governador tem traçado as estratégias de forma que fique muito evidente que ele vai tentar manter todo mundo ao seu lado, mas na hora dele apresentar a conta, na hora dele dizer, olha, a gente negocia tudo, mas isso aqui é a minha parte no acordo, com certeza ele vai estar falando da reeleição dele e de quem ele vai indicar para vice, até porque vai precisar ser alguém da sua extrema confiança política e pessoal, algo que o PT já viu na prática, uma vez que deu errado e uma vez que deu certo. Deu errado quando o Wellington Dias indicou o Wilson Martins, que era de um outro partido, era aliado, mas era de outro partido. Só foi o Wellington Dias sair da cadeira do Palácio de Karnak, que pronto, né? O Wilson Martins tomou as rédeas do governo, é natural, é do processo político, e aí o PT sofreu, tendo que buscar voltar ao Palácio de Karnak pela oposição, né? Quando foi 4 anos depois, o Wellington Dias já não tinha mais esse direito de errar, então, pela experiência que tinha, colocou Regina Souza, que é mais fiel ao Wellington Dias do que o próprio Wellington Dias, para ser a vice. Rafael Fonteles já tem a receita de sucesso. É claro que na hora ele vai aderir a essa estratégia e procurar indicar alguém que seja tão fiel a ele quanto ele mesmo para ocupar esse cargo de vice.